Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3, e eu vou apresentar a disciplina para vocês. Bom, primeiro vamos posicionar a disciplina. Tudo se inicia em física. Física é ciência, ciência discute os conceitos. E nós temos do lado engenharia, engenharia é tecnologia, engenharia é aplicação da ciência, aplicação dos conceitos. Então, a física é o conceito e a aplicação é engenharia. Muito bem, a física, que é ciência, ela pode ser dividida nas seguintes áreas: mecânica, termologia ou termodinâmica, ondulatória, ótica e eletromagnetismo. Essas duas primeiras áreas, mecânica e termologia, que na física são ciência, elas têm aplicação na engenharia mecânica. Então temos a mecânica dura, que é a parte de mecânica da física, e a mecânica mole, que é a parte de termologia da física. Por exemplo, na mecânica dura nós temos projeto estrutural, projeto de elementos de máquinas, usinagem, de fabricação geral. E mecânica mole a gente vê projeto de sistemas térmicos, projeto de sistemas hidráulicos, né? Então fenômenos de transporte, sistemas térmicos, transferência de calor e massa e assim por diante. Então, na física mecânica, ela pode ser subdividida em área de cinemática, área de dinâmica e área de estática. Cinemática é movimento, como que movimento se desenvolve. Dinâmica é a relação entre forças. E estática é equilíbrio dos corpos. Disciplinas, cursos mais atuais de física começam com mecânica, começam com dinâmica, porque dinâmica é a causa. As forças são a causa dos movimentos. Cursos mais antigos de física mecânica começam com cinemática. Então, primeiro se discute o movimento e depois a causa. Do ponto de vista didático até interessante, mas do ponto de vista real fica meio estranho, porque você primeiro discutia a consequência para depois ver a causa. Muito bem, ótimo. A parte estática, então, é a parte de equilíbrio dos corpos. A engenharia mecânica, por sua vez, ela pode ser dividida na área de projeto, na área de planejamento e na área de fabricação. No nosso caso, nós vamos discutir, focar física, mecânica e estática, que é ciência, com aplicação de engenharia mecânica projeto. Isso unido à área de resistência dos materiais, ou seja, sistemas são estáticos e eu estou projetando esses elementos dos sistemas estáticos, ou em equilíbrio. Bom, resistência dos materiais responde a uma pergunta singela. A peça resiste à solicitação? Qualquer peça. A mola resiste, o eixo resiste, a roda resiste, o pneu resiste, a cadeira que está sentada resiste à sua solicitação e assim por diante. Então eu posso identificar duas partes da pergunta: resistência, solicitação. Uma parte de resistência, ela é resolvida através de ensaios mecânicos. Então, ensaio de tração e compressão, ensaio de flexão, ensaio de torção, ensaio de impacto, ensaio de dureza. Com esses ensaios eu levanto os valores característicos dos vários materiais. Quanto cada material aguenta, a resistência, a capacidade, o limite de resistência dos materiais. A parte de solicitações são os equacionamentos. Então nós temos tração, compressão, flexão, torção e esforços combinados. E para isso a gente usa os critérios de resistência. Torção pode ser seção inteira, seção vazada, seção aberta. Muito bem, a parte de tração e compressão já foi vista em resistência materiais 1. A parte de torção, seção inteira, também foi vista em materiais 1, que é a torção simples. A parte de torção, seção vazada, foi vista em materiais 2. A parte de torção, seção aberta,
Foi visto também esses materiais 2, que é a torção geral. Esforços combinados, que é critério de resistência, também foi visto esses materiais 2. Muito bem, sobrou flexão. Então, vamos ver a flexão com mais detalhe. Então, eu posso ter, do ponto de vista de momento fletor de solicitação, posso ter viga engastada, uma carga fixa. Isso também já foi resolvido nesses materiais 1. Eu sei que a tensão máxima na peça quando a carga está o mais longe possível do engastamento. Então, calculo o momento máximo, calculo a tensão solicitante, comparo com a tensão limite do material. Se eu tiver uma carga móvel, eu também já resolvi esses materiais 1. É quando a carga está o mais longe possível do engastamento. Como ela é móvel, quando ela chega aqui é a pior situação. Se forem várias cargas fixas, eu também já sei resolver. Eu trago o diagrama de momento, acho o momento máximo, calculo a tensão máxima, comparo com as tensões limites do material. Também já resolvi esses materiais 1. Se forem várias cargas móveis, eu também já resolvi esses materiais 1. Porque o problema também é quando as forças estiverem o mais longe possível do engastamento. Que aí já o momento máximo do engastamento e assim continua. Se for viga biapoiada, uma carga fixa, também já resolvi esses materiais 1. Eu trago a diagrama de momento, acho o momento máximo, resolvo o problema. Se for uma carga móvel, também já está resolvido esses materiais 1. A pior situação é quando a carga está no meio do vão. Aí o momento é máximo e continua do mesmo jeito. Se forem várias cargas fixas, também já resolvi esses materiais 1. Traz o diagrama de momento, acho o momento máximo, tensão máxima e assim por diante. Agora, se forem várias cargas móveis, eu não sei resolver. Você pode até achar que é quando as cargas estão no meio da viga, mas não é verdade. Eu vou provar para vocês que não é verdade isso na nossa disciplina. Então, isso ficou para esses materiais 3, que é a nossa disciplina. Muito bem, do ponto de vista de distribuição interna de tensões, eu posso ter vigas retas submetidas à flexão. Isso já foi resolvido nesses materiais 1 também. A tensão se distribui linearmente na área. Mas se a viga for curva, isso não está resolvido. Não é uma distribuição uniforme de tensão na área. Eu vou provar para vocês também nessa disciplina. Então isso fica para esses materiais 3. Então já são 2 assuntos que nós vamos ver nessa disciplina. Bom, além disso, se você lembrar lá do comecinho de resistência 1, ou antes de mecânica geral, você vai lembrar que existem 3 tipos de estruturas. As hipostáticas, as isostáticas e as hiperestáticas. Hipostática, hipoestática. Hipo quer dizer menos, abaixo. Estática quer dizer em equilíbrio ou parada. O termo melhor seria em equilíbrio. Então isso aqui é hipostática, quer dizer menos que estática, ou seja, ela não está totalmente presa, não está totalmente em equilíbrio. Isostática vem de isoestática, que é igual a estática, ou seja, a peça está exatamente presa, exatamente em equilíbrio, nem mais nem menos. Hiperestática vem de hiperestática, hiper quer dizer acima, por exemplo, hipermercado, hipermetropia, que é uma inclinação muito forte da corda, muito maior do que o normal da corda, por exemplo. Então isso é mais que estática, ou seja, a estrutura está mais presa do que deveria, do que seria o necessário, digamos assim. Muito bem, estruturas hipostáticas, elas têm movimento, porque elas são menos que estáticas. Isso já foi resolvido na disciplina de mecanismos. Mecanismos, depois vai para dinâmica, depois vai para vibrações, né? Que já é uma área do desenvolvimento das disciplinas da engenharia mecânica. Isostática, a gente usa equações de equilíbrio para calcular as reações dos apoios. Já foi visto resistência 1 e 2, já foi usado nas 2 disciplinas esse conceito aqui. Hiperestática, que tem mais fixação do que o necessário. Sobrou para nós esses materiais 3. Então, mais um assunto para a nossa disciplina aí. Bom, por que eu não consigo resolver estruturas hiperestáticas de resistência 1 e 2? Porque calcular as reações dos apoios, que é a primeira coisa que a gente faz, é resolver um sistema de equações. E se você lembrar da matemática, para resolver um sistema de equações, é obrigatório eu ter o número de equações exatamente igual ao número de incógnitas. Então, por exemplo, uma estrutura isostática, ela tem 3 incógnitas. Se for uma estrutura plana, né?
Reação horizontal no ponto A, reação vertical no ponto A, reação vertical no ponto B. 3 incógnitas. E eu tenho 3 equações, as 3 equações de equilíbrio. Somatória de força horizontal é igual a 0, somatória de força vertical é igual a 0, somatória de momento é igual a 0. 3 incógnitas, 3 equações, eu consigo resolver. Se for no mundo tridimensional, são 6 incógnitas e 6 equações. Também dá para resolver. Então, estrutura isostática, eu resolvo só com as equações de equilíbrio, que é o que vocês fizeram, resistência 1 e resistência 2. Mas uma estrutura hiperestática, ela tem mais que 3 incógnitas. Tem mais fixação do que o necessário, né? Do que o que seria necessário. Portanto, as equações de equilíbrio não são suficientes. Como é que eu resolvo esse problema? Eu incluo equações de energia de deformação. Nós vamos ver esse conceito de energia de deformação para poder resolver o cálculo hiperestático nessa disciplina. Então, a estrutura hiperestática é, por exemplo, uma cadeira que você está sentado. Porque a hiperestática tem 4 apoios, não 3. Porque no mundo tridimensional seria 3 apoios isostáticos. A caixa de som, a ficção da caixa de som também é hiperestática, tem um monte de parafuso aqui. O quadro de avisos, também é hiperestático, cada parafuso que está aqui é um engastamento. Como eu tenho 2 engastamentos, eu tenho uma estrutura 3 vezes hiperestática. Por exemplo, se eu tiver 4 parafusos, então afeta. Ou um duto que fica visível, né? Por exemplo, como tem na sala de aula, também é hiperestático, porque eu tenho vários parafusos prendentes aqui em cada certas distâncias aqui. A porta, né? Porque o que prende a porta aqui, né? A dobradiça da porta também tem vários parafusos, cada parafuso é um engastamento. Isso aqui é 3, 6, 9, 12, 15 vezes hiperestática essa estrutura aqui. Se a porta estiver aberta, então ela é hipostática, tem esse pino aqui. Se ela estiver fechada, ela é hiperestática. Não dá para resolver esses materiais 1 e 2. Uma estrutura de uma casa, tem um monte de engastamento aqui, é hiperestático. Ou seja, quase tudo é hiperestático, inclusive o carro que você anda, porque tem 4 apoios. Se tiver solto o freio, ele é hipostático, tem movimento. Se tiver preso o freio, ele é hiperestático. Então, nada disso daqui, se você olhar em volta aí, você consegue resolver esses materiais 1 e 2. Tem que ser resistência de materiais 3. Então, por que você viu resistência de materiais 1 e 2? Porque, na verdade, foi uma simplificação para você poder ver os conceitos. Mas você não sabe calcular exatamente a reação dos apoios. Por isso que você, resistência 1 e 2, usou coeficientes de segurança razoáveis, razoavelmente grandes, para você posicionar, você passar por cima, você conseguir compensar esse erro de cálculo, porque as estruturas, na verdade, são hiperestáticas. E você considerou que elas eram isostáticas. Bom, energia de deformação, então, é o conceito que nós vamos usar para calcular estruturas hiperestáticas. Esse conceito é tão forte que nós vamos usar ele também para calcular impacto. Quais são as forças de impacto, quais são as energias de impacto. Por exemplo, um carro trombando, quanto que ele amassa? Qual é a velocidade que ele tinha antes de bater, de acordo com o amassamento que você observa, por exemplo. São perguntas que vamos responder. E também deslocamentos em estrutura. Forças normais, forças cortantes, momentos fletores, momentos de torção. Nós vamos calcular deslocamentos de estruturas também usando energia de deformação. Você também aprendeu um pouco disso lá em Ciência 2, que é linhas elásticas. Mas daquele jeito que você aprendeu, na verdade, o professor não contou a história inteira para você. Então, eu vou contar a história inteira para vocês aqui em Ciência 3. Então, quais são os assuntos, então, da nossa disciplina? Então, 2 casos especiais, trem de cargas, que é cargas móveis em vigas biapoiadas, e barras curvas sujeitas à flexão. Aí nós vamos ver energia de deformação com as suas aplicações diretas, impacto e deslocamento em estruturas. E aí, finalmente, usando energia de deformação, vamos ver cálculo hiperestático, que é cálculo de reações nos apoios de estruturas hiperestáticas. E também está previsto treliças, que vocês devem ter visto já em mecanismo, em mecânica geral. Nós vamos dar uma pequena revisada em treliças, está previsto na ementa da disciplina. Bom, bibliografia para essa disciplina, citar o Schill, Frederico Schill, apesar do nome ele é brasileiro, é um livro muito bom, gosto muito dele, recomendo, tem na biblioteca. E o livro do Beer Johnson,
né, resistências materiais, porque você deve ter usado a resistência 1 e resistência 2, possivelmente. Esse livro do Scheele, na verdade, tem na biblioteca, são apostilas que geraram esse livro aqui. Então, se você procurar na biblioteca das apostilas, do host da... Essas apostilas geraram esse livro, são unidas depois desse livro. Então, você não tem um livro na biblioteca, mas tem as apostilas que geraram o livro, que é a mesma coisa. Bom, critério de resistência, critério de avaliação, desculpa, critério de resistência. São 2 provas regulares e uma prova substitutiva. As provas são individuais, escritas e sem consulta. Como as provas elas são práticas, resolução de exercícios, é permitida a consulta de uma folha de papel A4 manuscrita, preparada pelo próprio discente. Eu vou realçar para não haver problema. É uma folha, não 2, e papel A4, não papel A0, manuscrita, preparada pelo discente. Matéria para as provas regulares e não acumulativa, ou seja, que cai na primeira não cai na segunda e vice-versa. E a matéria para a prova substitutiva é toda lecionada no semestre. Suba para quem precisa, não para quem quer. E a média final é a média aritmética das notas das provas. Soma as duas e divide por 2. Bom, as datas para você lembrar importantes para essa disciplina, datas relacionadas às avaliações. Dia 9/10 a primeira prova, dia 4/12 a segunda prova, e no último dia de aula, dia 18/12, a prova substitutiva. Bom, quais são os conhecimentos anteriores necessários para você desenvolver bem essa disciplina? Bom, primeira coisa imprescindível, se você não sabe, aproveite até semana que vem para aprender. Nós vamos usar direto nessa disciplina diagramas de esforço solicitantes, principalmente diagramas de momento de fletor. Se você não sabe traçar diagrama, aprenda. Tá? Se você tiver dúvida, pode me perguntar, não tem problema, mas você precisa saber para desenvolver a disciplina. Conceito de esforço solicitantes, que é tração, compressão, força, desalhamento, força cortante, flexão, torção, para você poder entender o que está sendo falado na disciplina. E conceito de tensão normal e desalhamento, como é que eu calculo a tensão normal devido à força normal, tensão de desalhamento devido à força cortante, tensão de flexão devido ao momento fletor, tensão normal devido ao momento fletor e tensão de desalhamento devido ao momento de torção. Então, um conceito você precisa ter, então você não vai entender o que está sendo falado na disciplina também. Muito bem, é isso. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.